Olá, hoje mais um vídeo para a playlist de 1º Reis. Veremos do capítulo 11 ao capítulo 15. O rei Salomão, apesar de toda sua sabedoria, desobedeceu diretamente à lei de Deus. Ele amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Ao todo, Salomão possuiu 1000 esposas. E Deus já havia o advertido para que não fizesse isso, para que o seu povo, o povo de Israel, não se misturasse com essas nações, pois elas levariam o coração do povo de Israel à idolatria. E de fato, isso aconteceu. O coração de Salomão foi desviado e ele passou a seguir outros deuses. Salomão construiu altares e cultuou Astarote, deusa dos Sidônios, Moloque, deus dos Amonitas e outros deuses estrangeiros. E o texto é claro: Salomão fez o que era mal perante o Senhor. E a ira de Deus se acendeu contra Salomão. E Salomão começa a enfrentar alguns inimigos que Deus envia. E é dito que o rei Salomão morreu e o seu filho Roboão assume o trono. E como Roboão assumiu o trono? É dito que ele foi até os oficiais, até o povo, após a morte de seu pai. Isso no capítulo 12. E é dito que o povo pediu para que Roboão aliviasse os impostos e o trabalho pesado, o trabalho forçado que Salomão havia colocado. Roboão pediu 3 dias para pensar. Primeiro, Roboão consultou os anciãos, que aconselharam: se tu for humilde e tratar o povo com bondade, terá o apoio deles para sempre, o apoio do povo. Depois, Roboão foi até os seus amigos de infância, que sugeriram o oposto, que ele fosse ainda mais duro, dizendo que seu governo seria mais severo que o de Salomão. E Roboão seguiu o conselho dos jovens e respondeu com arrogância, afirmando que aumentaria o peso sobre o povo. É dito que Roboão enviou o rapaz que cobrava os impostos, os tributos, até Israel. E o povo de Israel apedrejou o cobrador de impostos e ele morreu. E das 12 tribos de Israel, apenas 2 ficaram com Roboão, seguindo a descendência de Davi. Pois apareceu um novo personagem, chamado Jeroboão, que não era da descendência de Davi. E esse Jeroboão passou a governar 10 tribos. Porém, Jeroboão não era uma pessoa boa. Ele também se tornou idólatra. Pois, como Roboão, o filho de Salomão, estava com o controle do templo, temeu Jeroboão que o povo se voltasse para a cidade de Roboão para adorar a Deus no templo. Então o que Jeroboão fez? Ele construiu altares, pois o povo já não podia adorar no templo, pois Roboão controlava aquele espaço. Por isso Jeroboão fez altares idólatras com bezerros de ouro, para que o povo adorasse. No verso 31 é dito que ele constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo. Ou seja, qualquer pessoa poderia ser sacerdote, contanto que agradasse a Jeroboão. E isso era um erro, já que apenas os levitas poderiam ser sacerdotes. E o capítulo 13
aparece a figura de um profeta que Deus envia para anunciar a Jeroboão que aquele altar seria rasgado, e profetiza que, no futuro, um rei chamado Josias, ele dá até o nome do rei, destruiria esse altar e queimaria ossos humanos sobre ele. E, de fato, essa profecia irá se cumprir séculos mais tarde. E Jeroboão, ao invés de se arrepender, manda prender o profeta. A mão de Jeroboão, porém, fica paralisada. E ele pede oração pelo profeta, e o profeta restaura a sua mão. Porém, mesmo vendo o milagre, Jeroboão não se arrepende. O capítulo também vem dizer que esse profeta acaba morrendo, não por conta de Jeroboão, mas por conta de um erro que o próprio profeta comete ao desobedecer a Deus. É uma história um tanto emocionante, impactante do que aconteceu com esse profeta. Eu convido vocês a lerem o capítulo 13 do livro de 1 Reis e lerem por conta própria a história desse profeta que acabou morrendo por conta de um erro que ele mesmo cometeu. E já aqui no capítulo 14, Deus começa a trazer justiça por conta dos pecados de Jeroboão. E o profeta, um outro profeta importante daquela época, revela uma mensagem dura por parte de Deus. Esse profeta lembra que Deus tirou Jeroboão do meio do povo e o fez rei. Mas ele foi pior do que todos os reis que vieram antes dele, porque levou Israel à idolatria, provocando a ira do Senhor. E por isso Deus anuncia o castigo. Ele diz que toda a casa de Jeroboão seria exterminada, toda a sua família seria morta. Seus descendentes morreriam de forma vergonhosa. Cães e aves comeriam seus corpos. Vale ressaltar que Jeroboão, nesse momento, tinha um filho e esse filho estava doente. E o que o profeta diz por parte do Senhor é o seguinte: que da família de Jeroboão, apenas esse menino era justo e que Deus teve compaixão desse menino. E por isso, Deus mataria esse menino de maneira não dolorosa e ele morreria em paz. E de fato, esse menino morre em paz, diferente do que acontecerá nos próximos capítulos com a família de Jeroboão, o restante da família. O texto menciona também que Jeroboão reinou por 22 anos em Israel e que morreu sem arrependimento. E que até então foi o pior rei, até então, dos reis que vieram antes dele, ele estava sendo o pior rei de todos. Enquanto isso, na outra parte de Israel, reinava Roboão, o filho de Salomão, que controlava apenas 2 tribos. É dito que ele também praticou idolatria, imoralidade e costumes pagãos. Ergueu altares, postes ídolos e práticas condenadas por Deus. E por conta disso, o rei do Egito invade Jerusalém e leva os tesouros do templo e do palácio, feitos por Salomão. E o capítulo termina dizendo que Roboão reinou 17 anos e que houve guerras constantes entre Judá e Israel, ou seja, entre Roboão, descendência do rei Davi e de Salomão, contra Jeroboão, que assumia, que liderava, que reinava sobre a outra parte de Israel.
E agora no capítulo 15, vemos que o filho de Roboão assume o reinado, conforme a profecia de Deus, que sempre haveria descendência para Davi. Então o filho de Roboão assume após a morte do pai. Da mesma maneira, quando Jeroboão morre, o filho também assume a descendência do pai. E o nome desse rei, filho da descendência de Roboão, da descendência de Davi e Salomão, chamado Asa, reinou por 41 anos e é considerado um bom rei. Deus gostou de seu serviço. Esse rei expulsa os ídolos, quebra os altares e renova a adoração apenas a Deus. Aqui concluímos mais um vídeo. Israel continua dividida entre dois reinos e, infelizmente, assim continuará até que tanto o reino do norte quanto o reino do sul de Israel sejam totalmente devastados por conta de tamanha idolatria. Mas isso veremos em capítulos posteriores, em que o povo se corrompe cada vez mais com a idolatria e Deus prepara nações para invadir Israel e subjugá-la. Vejo vocês no próximo vídeo.